Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Estamos no PET 1, semana 3. Eu trago aqui a explicação do conteúdo. Esse é o primeiro vídeo dessa explicação. Nós vamos falar um pouco sobre astronomia e sobre os corpos celestes, tá bem? Mas não se esqueça, inscreva-se no nosso canal se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação e deixe seu like no vídeo. O tema astronomia, correto? A astronomia é uma ciência que estuda os corpos e os fenômenos celestes. Talvez é uma das ciências mais antigas que existam. Não é a mais porque talvez alguma coisa assim como nutrição, gastronomia, ocupe outro lugar anterior. Mas o fascínio pelos astros já é praticamente desde que o homem existe, né? Então a gente pode falar um pouco sobre os instrumentos e essa evolução que eles sofreram, né? Aqui temos mapas astronômicos, as primeiras lunetas, não é, que eram até conjunto de lentes aberta, garrafa cheia de água para ver o reflexo do sol, coisas desse tipo. O próprio olho era um instrumento, né? Muitas vezes via-se pelo olho. Aí tinha as câmeras escuras para ver os eclipses, os espectros, coisas desse tipo, né? As projeções inversas para ver os eclipses, coisas desse tipo sempre eram, né? Lá desde os primeiros séculos já acontecia alguma coisa desse tipo. Mas depois foi evoluindo com os conjuntos de lentes, surgindo os telescópios, as lunetas, binóculos. E aí a gente avançou até o que nós temos hoje, né? Os grandes telescópios, sondas espaciais e grandes observatórios, né? Aqui, por exemplo, o telescópio Hubble. Né, o telescópio Hubble que está pelo universo gravando aí. Daqui um dia ele vai acabar a vida dele, porque ele é movido a energia solar. E está chegando uma zona que já não tem mais como sustentar a bateria. Né? Tendo Voyager, várias sondas aí que foram enviadas para também rastrear como é o universo, tá bem? E os grandes observatórios aqui na Terra, tá bom? E aqui seriam grandes telescópios, grandes radares, sonares que são colocados para poder pegar toda essa movimentação que está aí fora, né, que tanto nos fascina. Então, aí vamos falar primeiro, então, enquanto corpo celeste, vamos definir o que é o universo, as galáxias e sistemas, tá bom? Então, na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Tudo que existe é o universo. Tudo que existe ocupa lugar no espaço, mas a energia também que não ocupa lugar no espaço. Então, tanto a matéria quanto a energia, né, é esse conjunto de universo. Por quê? Porque o universo ele depende das energias, da energia gravitacional dos corpos, e aí vai, né? Reúne os astros, planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. É um local imenso e para muitos infinito, não é? Mas outros já tratam o universo como um espaço finito. Há toda uma discussão, aí entram os multiversos, são outros conceitos assim muito loucos, né, que existem por aí. Note que do latim a palavra universo significa todo inteiro ou tudo em um só. Então é esse o significado mais antigo. E aí a gente tem essa ideia hoje de universo cheio de galáxias, né? Um espaço cheio de galáxias. Essas aqui não são estrelas não, tá? São as galáxias. Que nós, inclusive, muitas dessas nós conhecemos. Então aqui seria um mapa dela, né? Do que nós conhecemos, o universo. É uma coisa bacana. Já a galáxia é um grupo de estrelas com nuvens de gás e partículas de poeira que se movimentam juntas pelo universo. É claro, e aí junto com as estrelas, às vezes vai ter os sistemas, que nós vamos ver. A força da gravidade é a principal responsável pela união dos componentes de uma determinada galáxia. Ainda não se sabe o que une o centro da galáxia para poder mantê-la junta. Ainda não se sabe. Há especulações, como o buraco de minhoca, como buraco negro, algumas coisas desse tipo, mas ainda não há aquela definição grande. Ou talvez um grande corpo celeste, mas nunca foi visto aqui na Via Láctea ainda esse corpo. Então, não se sabe exatamente o que une, tá? Existem
bilhões de galáxias no universo. Ela se constituía provavelmente há bilhões de anos, assim que o universo começou a se formar. Nós temos 4 tipos básicos de galáxias, né? As em espirais, lembra do espiral do caderno? Aí tem esses braços, tem elas espirais em barra, não é? Que os braços das estrelas, o núcleo central menos desenvolvido e comparado às galáxias espirais, porque aquelas espirais elas têm longos, né, extensos braços. Já tem as galáxias elípticas, que são por um grande conjunto de estrelas e pouca poeira cósmica, tem pouca. E já tem também as galáxias irregulares, que são aquelas que não vai ter um nome específico, não vai ter uma forma definida muito exatamente. Às vezes é uma bolota que está lá, então não criaram esse tipo de conceito para elas. Então nós temos aqui uma foto aqui de uma elíptica, né? Ó, pá, pá, pá. E aí nós podemos pegar em espiral, olha lá, igual um redemoinho, igual um furacãozinho, né? A UGC 2885, localizada a 232 milhões de anos-luz de distância, né? Na constelação de Perseu. A gente consegue vê-la atrás da constelação de Perseu. É igual a gente tem também a nebulosa de Andrômeda. Já deve ter ouvido falar, né? Quem já assistiu o Cavaleiro do Zodíaco sabe. É o quê? É uma galáxia que está atrás da constelação de Andrômeda, que formava aquilo que nós chamamos de corrente de Andrômeda. Mas pensa, 32 milhões de anos-luz. O que é o ano-luz? É a distância, não é tempo, apesar de chamar ano, né? É a distância que a luz percorre em um ano. Depois a gente faz esse cálculo. Pensa aí, pesquisa aí quanto é a velocidade da luz. Geralmente é dado em quilômetro por segundo. São milhares de quilômetros por segundo. E aí depois que você encontrar, faz o cálculo quanto que daria em um ano. Calcula quantos segundos tem em um ano e multiplica pela velocidade para você fazer a conta. Você vai ver que é muito tempo. E aí, essa galáxia é 2,5 vezes maior que a nossa Via Láctea e contém 10 vezes mais estrelas. Tá? Essa foto da NASA. É claro, ela é colorida artificialmente, tá? Ela é colorida artificialmente para dar destaque a algumas coisas. Então aqui nós estamos vendo um braço da Via Láctea no céu. Giovanni, a gente não vê isso. Você não vê porque você não vai na roça. Quem está assistindo aqui que está na roça já viu alguma coisa assim. Por que a gente não vê? Porque a poluição luminosa, ou seja, a claridade produzida pelas cidades, não permite que a gente veja isso aí. Um prejuízo, tá? Um grande prejuízo. Então aí está a nossa Via Láctea, chama Via Láctea, justamente por causa disso aqui, porque fazia um caminho de leite, via caminho, láctea, leite, um caminho de leite no céu, tá? Que seria a gente vendo esses braços da poeira cósmica. E algumas estrelas que estão muito distante. Um sistema planetário é o conjunto de corpos celestes não estelares ligados gravitacionalmente a uma estrela ou a um sistema de estrelas. Nós temos aqui um sistema estelar que nós conseguimos ver que tem 4 estrelas. Tá? 4 estrelas. Temos duas anãs, né? Né? As 4 são laranja aqui, ó. E laranja a gente já sabe que já está bem fria, né? Se fosse vermelha era mais fria ainda. Então nós temos aqui, ó, 4 estrelas em uma galáxia. Em um sistema. É como se a gente tivesse 2 sóis. A gente não tem, né? Mas como se tivesse 2 sóis. E aqui a nuvem de poeira em volta. Acredita-se que é porque acabaram não formando o espiral que dá origem a um planeta do lado de fora, né? Então vamos lá. Tem aqui um jovem sistema planetário nas vizinhanças galáxias, tá? Há 4 bilhões de anos atrás que ele foi formado, né? Então aqui, ó, né? Não, 4 bilhões de anos foi formado o sistema solar e ele está lá, nós o estamos vendo assim, né? E ele não está muito distante de nós, não, ele está alguns mil anos-luz daqui, isso não é muito distante.
E aí a gente tem lá, né? Tem até um cometa passando aqui, tem um planeta, lá. Beleza? Então vamos lá. Os corpos celestes quais são? Estrela, planeta, satélite natural e planeta anão. Nós vamos falar desses 4 primeiros, são os 4 primários, né? Depois tem outros menores. Então a gente pode falar, as estrelas são corpos celestes que possuem luz própria. Fácil. São, por isso, designados corpos luminosos, característica que as diferencia de todos os outros corpos do cosmos. Então aqui está uma estrela azul, né? Quer dizer que ela é bem quente, né? Não é tão fria. Quanto mais para o azul, mais quente. Azul, branco, amarelo, laranja, vermelho. Vermelho é o mais frio. A luz das estrelas provém de reações que ocorrem no seu interior. Né? Essa estrela aí nós vemos aí é a VFTS 102. Gira 110 vezes mais rápido que o Sol. Uma loucura, se você pensar. Porque o Sol gira muito rápido. E quando a gente for falar sobre o Sol, você vai ver que ele gira bem rápido. Então nós temos aqui a VY Canis Majoris, né, ou maiores. Essa aí está dentro da constelação de Cão Maior, aquela constelação que fica perto das Três Marias. As Três Marias ela é o cinturão de Órion. Depois nós vamos falar sobre isso, você vai achar essa Cão Maior lá no céu. É fácil de achar. Planeta. É a definição de planeta segundo a UAI. Uai, é mineiro que definiu isso, uai? Não, é a União Astronômica Internacional, tá bom? É um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol. Tem massa suficiente para que sua autogravidade relacionada com as forças do corpo rígido permitam que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático. Não é tanto coisa difícil. Não, ele tem que ter gravidade suficiente para ser arredondado. Pronto. E tem limpa a sua vizinhança ao redor de sua órbita. Ou seja, ele passa numa órbita onde ele é o corpo predominante. Que se tiver um outro corpo lá que seja menor, que seja absorvido por ele. Aí ele é um planeta. Tá bom? Aí tem um planeta aí que foi descoberto recentemente aí, né? Há 330 anos-luz, muito perto de nós, que é bem parecido, né, até com a Terra, mais ou menos, por ser rochoso, a distância dele do Sol, do Sol dele, da estrela dele, e aí vai. Então aqui os nossos planetas, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né, Urano, Netuno, aqui é Urano, aqui é Netuno, é isso mesmo. Eu sempre confundo, porque os dois são azuis, né, soltos assim, fica difícil diferenciar. A Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, né? Marte, Vênus, Mercúrio. Tá bom? Aqui é Vênus, aqui é Marte, aqui é Mercúrio. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre planeta anão, ainda segundo a UAI, a União Astronômica Internacional. É um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol. Tem massa suficiente para sua autogravidade relacionada com as forças de corpo rígido, de modo que ele assume uma forma em equilíbrio hidrostático, ou seja, aproximadamente arredondada, mas não tem limpa sua vizinhança ao longo de sua órbita. Por exemplo, Plutão sempre foi classificado como planeta. Recentemente ele foi derrubado desse título e foi rebaixado. E aí surgiu esse novo título aí, acho que até para um consolo daqueles que são apaixonados por Plutão. Talvez tem gente até que está batendo na tela aqui agora me xingando, mas ele não é mais um planeta, tá bom? Por quê? A órbita dele passa por outros planetas que poderiam engoli-lo, tá bom? E, inclusive ele nem gira, né? Porque ele tem uma estrela, um satélite. Acreditava-se que ele tinha um satélite, mas na verdade um gira em torno do outro. Ele não é predominante, então ele não tem satélite, né? Ele e Caronte têm praticamente o mesmo tamanho, tá bom? E Caronte não é planeta não, porque ele não é esférico, tá bom? Então tá aqui um exemplo, a Laérys passa na órbita de todo mundo, olha o Plutão passando aqui em Netuno, não? Se Plutão, que é desse tamanhozinho, passar perto de Netuno, que não está cabendo nessa sala, quem vai ser engolido, né? Plutão. Então, vamos lá. Satélites naturais, também chamados de luas.
com L minúsculo, porque L maiúsculo é nome próprio, é a nossa Lua que está aí na imagem, né? São objetos celestes que orbitam planetas e asteroides. Asteroides, sim, pode acontecer de ter algum asteroide que tenha algum satélite natural em torno dele. E planeta anão também pode ter algum satélite natural. Mas aí tem que ser bem pequeno, né? No sistema solar existem centenas de luas de diferentes tamanhos, formatos e tipos. Júpiter e Saturno, então, tem muitos, né? E, inclusive, tem um estudo aí que tem gente apontando que diz que tem um asteroide que gira em torno da Terra e que provavelmente seria outro satélite natural da Terra. Não achei ainda comprovação disso aí, não. Mas eu tenho visto algumas coisas com relação a isso aí. Então, as principais luas do sistema solar, e da Terra é a Lua, de Marte é Phobos, Deimos, a de Júpiter, as principais, né? Io, Europa, Ganímedes, Calisto, de Saturno, Mimas, Encéfalo, Tétis, Dione, Reia, Titã, Hipérion, Jápeto, Febe, e aí vai, né? E aí, um detalhe, aí não está no tamanho proporcional, não, tá? Porque algumas dessas aí são maiores, são do tamanho da Terra, por exemplo, Titã, é praticamente o mesmo tamanho da Terra, tá bom? Então, recordando, ainda corpos celestes, nós vamos falar agora sobre cometa, asteroide, meteoro, meteoroide e meteorito. Vai. O que são esses três? Vamos ver. Então, o cometa é o menor corpo contido no sistema solar. Às vezes, é claro, colocou como menor, mas os meteoroides provavelmente são menores, né? Mas, enfim, possui semelhança com um asteroide e é constituído majoritariamente por gelo. No passado, os cometas produziam nas pessoas medo, superstições e na contemporaneidade causa uma enorme curiosidade. Antigamente passava o cometa, o povo falava, o mundo está acabando, não sei o que, é um anjo caindo do céu, coisas desse tipo, né? Hoje, né, igual por exemplo, no ano passado, a gente viu um cometa passando pelo céu aí, o Neowis, né? Nós vamos ver a imagem dele aí. Se você não viu, tem que andar mais atualizado. E ele passou no fim de tarde, então não precisava nem ficar acordado de madrugada para ver. Eles podem ser periódicos, como o cometa Halley, que passa a cada 76 anos. Não sei se você vai conseguir vê-lo. Eu o vi quando ele passou da última vez, então eu acho que eu não o vejo passando de novo também. E tem aqueles que não são periódicos, que são aqueles que entram e saem rapidamente do sistema solar em direção ao espaço interestelar. Né? Um cometa possui uma estrutura física dividida em três partes: núcleo, cabeleira ou coma e cauda. Então está aqui a imagem dele, né? O Neowis. E aqui a gente vê, o núcleo é a parte do cometa, né? Possui quilômetros de diâmetro, é o centro lá, tá? E ele que gera a cauda. Por quê? Porque ele vai produzindo essa matéria, não é? Ele pode variar de 1 quilo até dezenas de toneladas, né? A cabeleira ou coma é essa parte nebulosa que fica atrás, né? Que são gases, né? Hidrogênio, oxigênio e água no estado sólido. A cauda, por fim, que é aquela parte que estende mesmo, vamos dizer assim, é o reflexo da luz do Sol, tá? Na matéria do cometa. Então tá aqui, ó. Seria aqui, ó, o núcleo é a parte mistura de gelo e rochas, a atmosfera, né, o coma, que é essa atmosfera que gira em torno do núcleo, e aqui para trás vai vindo esses gases e vapor de água, tá bom? Que brilha com o reflexo do Sol. Aí recebe o nome de asteroides, agora vamos falar de asteroides, né? Os objetos rochosos e metálicos, pode ser metálico, que orbitam o Sol, mas não possuem o tamanho necessário para serem classificados como planetas. Considerados materiais remanescentes da formação do sistema solar, a teoria atualmente predominante sugere que tais corpos constituem materiais que nunca fundiram-se em um planeta. Outros vão dizer que são planetas que foram destruídos, tá bom? Então, vamos lá, tá aí os asteroides, né? Ele pode ser quase circular ou ele pode ser chatinho assim, sendo rochoso ou metálico, tá bom? Já vamos para os últimos, né? Meteoroide.
são os fragmentos menores que os asteroides que estão lá, que também pode ser rochoso ou metálico. Tá? Já o meteoro é quando esse meteoroide entra na atmosfera, ou um fragmento dele entrou na atmosfera, pegou fogo. Por quê? Porque ele gera aquele rastro luminoso, a estrela cadente. E às vezes, dependendo da região que você mora e do tamanho dele e da altura que ele chega na atmosfera, você chega a ouvir barulho dele. Ele chega a fazer aquele assoviado como se fosse aquele fogo de artifício que sobe e desce, que tem aquele rastro, né? Você chega a ouvir isso. O meteorito, por sua vez, é quando ele sobrevive à atmosfera e chega na Terra. Não é? Geralmente são pedaços pequenos, às vezes pode chegar a pedaços grandes. Aconteceu recentemente aí de cair, né, no meio da cidade lá na Rússia um meteorito enorme, né? Chegou grande na Terra. Então tá lá o cometa, o asteroide, o meteoroide, entrou na atmosfera, meteoro, pegou fogo. Se sobreviveu à atmosfera, meteorito, porque muitos deles não sobrevivem, tá? Seja metálico ou seja rochoso. O que depende para ele sobreviver? O tamanho dele, o ângulo no qual ele entrou, de reentrada, enfim, vários processos que vão definir isso aí, tá bom? Então tá aqui, né, os meteoroides lá, o asteroide aqui, lá, né? Inclusive tem um campo de asteroides e de meteoroides entre Marte e Júpiter, né? Entre Marte e Júpiter. E aqui nós temos um rastro dele de um meteoro passando no céu. Né? Esse aí ficou grande. Tem alguns que atravessam cidades e mais cidades sendo vistos. Né? Então ele pode ser rochoso, metálico ou misto. Se você for em um museu de mineralogia ou qualquer coisa desse tipo, é comum você encontrar lá alguns meteoritos. Não é? Alguns meteoritos lá. No mais, eu fico por aqui, acompanho os outros vídeos sobre astronomia, sobre a correção da atividade da semana. Tchau. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Até a próxima.